Pessoal, nossa terceira aula do decreto 9.507 de 2018. Pessoal, recapitulando o que a gente viu na segunda aula, na aula passada. Nós estávamos no capítulo 2, ainda das vedações, só que nós estávamos a tratar das vedações aplicadas às empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Controladas pela União. Agora, nós vamos ainda ficar no capítulo 2 das vedações, tá? Só que da vedação em caráter geral, tá? Artigo 5º, pessoal. É vedada a contratação por órgão ou entidade de que trata o artigo 1º de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que tenha relação de parentesco com inciso 1, detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou pela contratação, ou autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade. Nossa primeira questão inédita aqui. Segundo o decreto 9.507 de 2018, é vedada a contratação por órgão ou entidade de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que tenham relação de parentesco com a autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade. E aí, pessoal, certo ou errado? A gente viu alguma coisa sobre isso ou não? Viu, né, pessoal? Está certo. A nossa literalidade aqui do artigo 5º com combinação do nosso inciso 2. Pessoal, agora a gente vai das vedações, regras gerais, tá? Artigo 6º. Para a execução indireta de serviços, no âmbito dos órgãos e das entidades de que trata o artigo 1º, as contratações deverão ser precedidas de planejamento e o objeto será definido de forma precisa no instrumento convocatório, no projeto básico ou no termo de referência e no contrato como exclusivamente de prestação de serviços. Exclusivamente de prestação de serviços. Gravem isso. Parágrafo único. Os instrumentos convocatórios e os contratos de que trata o caput poderão prever padrões de aceitabilidade e nível de desempenho para aferição da qualidade esperada na prestação dos serviços, com previsão de adequação de pagamentos em decorrência do resultado. Artigo 7º. É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que permitam, inciso 1, a indexação de preços por índices gerais nas hipóteses de alocação de mão de obra. Inciso 2, a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra. Inciso 3, a previsão de reembolso de salários pela contratante. E, inciso 4, a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante. Pessoal, agora sim a gente vai entrar no nosso capítulo 3, tá? Do instrumento convocatório e do contrato. Disposições contratuais obrigatórias. Artigo 8, nosso artigo 8º. Os contratos de que trata este decreto conterão cláusulas que, inciso 1, exijam da contratada declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. Pessoal, responsabilidade exclusiva, tá? Responsabilidade exclusiva da contratada, tá? Sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais. A gente vai ver muito isso aqui no decorrer desse capítulo 3, tá? Responsabilidade exclusiva, tá? Exclusiva, não esqueça disso. Da contratada de pagar esses encargos trabalhistas e sociais, tá? Decorrente do contrato. Inciso 2. Exijam a indicação de preposto da contratada para representá-la na execução do contrato, tá? Preposto é alguém que represente, né, a contratada durante a execução desse contrato. Inciso 3. Estabeleçam que o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS pela contratada, relativos aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados. No contrato, né, a administração colocará cláusulas, tá, que disponham sobre isso aqui, pessoal. Inclusive aqui, inclusive nosso inciso 3 aqui é muito interessante, porque dentre essas cláusulas, tá, conterá também uma que só vai permitir o pagamento, tá, da contratada após, tá, a comprovação de que a contratada pagou as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS, né, dos seus trabalhadores. Tá? Inciso 4. Que estabeleçam a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a aplicação das penalidades cabíveis na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS. Essa, por exemplo, pessoal, essa hipótese da contratada não pagar as verbas trabalhistas, do FGTS, não recolher contribuições sociais e o FGTS, né, é uma das hipóteses, né, por exemplo, que o contrato, entre suas cláusulas, conterá como uma hipótese de rescisão unilateral. Tá? Inciso 5.
prevejam com vistas à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. A linha A, que os valores destinados ao pagamento de férias, 13º salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante a contratada somente na ocorrência do fator gerador. Ou a linha B, que os valores destinados ao pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada específica aberta em nome da contratada e com movimentação autorizada pela contratante. Inciso 6. Exijam a prestação de garantia, inclusive para pagamentos de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para com o FGTS, em valor correspondente a 5% do valor do contrato, com prazo de validade de até 90 dias, contada a data de encerramento do contrato. E prevejam a verificação, que é nosso inciso 7, prevejam a verificação pela contratante do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS em relação aos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados, em especial quanto a linha A, ao pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, DSR, e 13º salário. A linha B, a concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional. A linha C, a concessão de auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio saúde, quando for devido. A linha D, aos depósitos do FGTS. A linha E, ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de extinção do contrato. Parágrafo 1º aqui. Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o inciso 7 do caput deste artigo, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal em valor proporcional ao inadimplemento até que a situação esteja regularizada. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, no prazo de até 15 dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados. Parágrafo 3º. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas nos parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 4º aqui. O pagamento das obrigações de que trata o parágrafo 2º, caso ocorra, não configura vínculo empregatício. Qual o pagamento é esse, pessoal? É o pagamento da contratante, tá? Esse aqui, ó. Que dá a possibilidade da contratante, né, efetuar o pagamento das obrigações, né, diretamente aos empregados da contratada, tá? Esse caso aqui do parágrafo 2º, tá, não configura vínculo empregatício ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada, tá? Uma ressalva aqui. Artigo 9º. Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para a consecução de objeto contratual exigirão a apresentação pela contratada de quantitativo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato de prestação de serviços, a lista de identificação destes empregados e o respectivo salário. Inciso 2 aqui. O cumprimento das obrigações estabelecidas de acordo com convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente das categorias abrangidas pelo contrato. E, inciso 3, a relação de benefícios a serem concedidos pela contratada aos seus empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio transporte e o auxílio alimentação, quando esses forem concedidos pela contratante. Parágrafo único aqui. A administração pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, em dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada e matéria não trabalhista ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, e não se vinculam também a preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Pessoal, primeira questão inédita aqui da nossa terceira aula. Segundo o Decreto 9.507 de 2018, a administração pública se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de, entre outras hipóteses, pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada. E aí, pessoal, certo ou errado? A gente viu alguma coisa sobre isso? Viu, né, pessoal? Então tá errado, né? Porque o nosso artigo 9º aqui, parágrafo único, diz que a administração não se vincula aqui, nossa borracha,
Não quer pegar nessa borracha? Vamos lá, vai ter que pegar. Aqui. A administração não se vincula, tá? Ela não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada. Por isso, a nossa questão foi considerada errada. Outra questão aqui. Segundo o Decreto 9.015.7 de 2018, a contratante poderá notificar o sindicato representante da categoria do trabalhador para acompanhar o pagamento das verbas referidas referentes aqui, né, referentes às verbas trabalhistas, previdenciárias e do FGTS, não devidamente pagas pela contratada referente aos seus empregados. E aí, pessoal, certo ou errado? Pegadinha, tá? Errado, tá, pessoal? Porque aqui nosso artigo 8º, parágrafo 3º, diz que o sindicato representante da categoria do trabalhador, né, deve, pessoal, não é que ela pode, não é uma discricionalidade, tá? Ela pode, não é pode, tá? Ela deve ser notificado, o sindicato deve ser notificado, né, pela contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas no parágrafo 1º e 2º, tá? Que a contratante deve notificar. Trata-se de um dever, não de uma discricionalidade conferida a ela. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na 4ª aula. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixe seu like. Tamo junto e falou!